Olá, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos na nossa aula de empreendedorismo, curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Hoje é a nossa quinta aula do curso Jovens Empreendedores. Sejam todos muito bem-vindos. Dê boas-vindas para os nossos alunos, professor. Então, salve, meus queridos conterrâneos desse imenso Brasil varonil. Um imenso prazer estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar de empreendedorismo. Obrigada, professor Anderson. Bom, pessoal, recapitulando, quem somos, né? Nós somos uma entidade privada sem fins lucrativos. O Sebrae foi criado em 1972 para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país. E o que o Sebrae faz? O Sebrae estimula o empreendedorismo, possibilitando a competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte. Recomendações para a nossa aula de hoje, criando o nosso ambiente de estudo. Lembrando que o protagonista, pessoal, é você. Nós vamos precisar de lápis e cadernos, façam os comentários no chat, anotem as dúvidas e façam perguntas no final, que nós vamos precisar de muito foco, atenção, participação e aplicação do conteúdo na vida de vocês. Bom, vamos relembrar então o que nós vimos na nossa aula passada. Nós vimos o que é comportamento empreendedor, quais são as características do comportamento empreendedor, como praticar esses comportamentos por meio de uma nova técnica de reciclagem, usando o papel e criando um porta-celular de mesa. Lembra, professor, sobre o nosso porta-celular? Ficaram incríveis. Ficaram, todos. E a gente até desafiou eles para fazer um porta-tablet, não é, professor? Isso. Ó, pessoal, é um engajamento assim impressionante. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Prontos então para decolar na nossa próxima viagem empreendedora? Uhul! Eu espero que sim. E hoje o nosso tema é um tema, professor, que muitas das vezes a gente deixa adormecido lá na nossa infância. É o nosso poder criativo. Quando nós somos crianças, a gente é muito criativo, a gente não tem medo de errar. É assim, né? A gente procura todas as vezes tentar fazer bem feito. Você está vendo uma garrafinha d'água? Isso aqui é um foguete. Exatamente. Eu jamais ia pensar no foguete, professor. Eu falei, nossa, agora ele vai tomar água. Olha como o meu processo de criação, ele está limitado. Porque conforme a gente vai crescendo, o nosso processo ele vai entrando num enquadramento de vida, né? Porque a gente vai tendo algumas experiências que a gente acaba podando o nosso poder de criatividade. Hoje no mundo dos negócios é falado muito da questão de inovação. Ah, professora Cláudia, os produtos eles têm de ser inovadores, a minha ideia tem que ser inovadora. Só que a mãe da inovação é a criatividade. Então, crianças, adolescentes, aproveitem esse momento do despertar criativo de vocês. Bora lá! E o que significa criatividade, né? O que significa? Vamos deixar um minuto para vocês trazerem para a gente aí o que significa criatividade. Então, pro Cláudia, criatividade, né? Que palavra bonita, que significados que ela tem. Eu lembro que eu já vi na internet uma vez, são 2 bloquinhos de montar, um em cima do outro assim. Então você olha para essa imagem e você vê, são 2 bloquinhos de montar. De repente vê uma criança, pega e se transforma num avião.
Eu acredito que a gente perde a criatividade com o passar da idade, como você falou, porque a gente vai enxergando um pouco mais de seriedade na vida, mas a gente para de olhar para o céu e ver passarinhos, de ver borboletas, de ver um elefante, um jacaré, e às vezes a gente realmente consegue ver isso, você usar um pouquinho de criatividade. Mas a gente perde isso. E é muito triste, porque eu acredito que a criatividade é uma das principais coisas que leva a vida a se transformar. Por quê? Porque se a gente olha para as coisas só do jeito que elas são e não enxerga nenhuma possibilidade de mudança, a gente vai aceitando as coisas como elas são e a gente leva uma vida padronizada, como se fosse toda uma normalidade, e a gente encara essa normalidade como se fosse a nossa normalidade. Muito bem, professor. E assim, a criatividade, ela nos leva também a fazer, às vezes, a mesma coisa de uma forma diferente. Sim. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu não sou nada criativo. Mas, às vezes, é você enxergar uma dificuldade, talvez já exista uma solução para esse processo, mas é você fazer algo diferente. E quantas vezes, às vezes, você, tendo um olhar sistêmico, um olhar do todo, você consegue, de fato, ser criativo e despertar esse seu lado de criatividade. Sim. Existe até um nome para isso. Chama, eu não sei se vou pronunciar corretamente porque é alemão, né? E alemão não é meu forte. Mas é alguma coisa como efeito Einstellung, que é exatamente você enxergar as coisas. E o que acontece? Você tem uma solução desse problema na sua cabeça e você tenta só esse caminho, ó, exatamente como eu estou fazendo ali, ó. E todas as coisas que estão ao seu redor você não enxerga, porque você só consegue enxergar esse caminho. E aí você não consegue encontrar soluções inovadoras para os problemas, porque a sua mente te condicionou a enxergar só esse tipo de resolução do problema. Exatamente. E às vezes a gente tem que mudar o nosso mindset, né? Nosso jeito de pensar, né? É como diz aquela história da manga com leite, não é, professor? Sim. Quando as pessoas falam que manga com leite faz mal, é porque alguém contou isso pra gente e às vezes a gente acaba arrastando isso pro resto da nossa vida. E nem verifica se é verdade, exatamente. né? Às vezes alguém contou pra você aquilo e você faz daquilo a sua crença limitante. E até porque esse manga com leite você vai passar mal, você não vai querer passar mal, né? Então você vamos ver se é verdade mesmo. Então, às vezes, a gente tem que ter esse olhar sistêmico, como o professor Anderson está trazendo. Então, criatividade é fazer de um outro jeito o que todo mundo faz igual. Muito então, bom. É aquele olhar, né? Como tem aquela história de pensar fora da caixa, não é? Lembra aqueles primeiros comentários que a gente fez na aula, quando dois consultores de vendas foram para a Índia vender calçado, professor? Isso. Você trouxe essa história para a gente no começo da nossa aula de empreendedorismo. Então, um consultor foi lá e disse assim, nossa, mas como que a gente vai vender sapato na Índia? Ligou para a fábrica e falou, não, para de fazer sapato para a gente mandar para lá, enfim. O outro consultor ligou para a fábrica de sapatos e disse assim, a Índia não usa sapato ainda, porque com certeza ele ia levar um outro olhar. Então isso aí faz com que a gente não pense como todo mundo, né? A gente processe as coisas aí de uma forma diferente, a gente começa a despertar o nosso lado de criativo. É fazer diferente, né? É buscar soluções diferentes, é buscar um jeito diferente, é pensar na inovação. Cláudia, qual a diferença da inovação para a invenção? A inovação, às vezes eu preciso pegar algo que já existe e melhorar. A invenção é você começar a criar algo do novo. E a gente não está falando para vocês começarem nada do novo, né? A invenção ela é mais cara. Né? A inovação ela tem que ser barata, ela tem que ser econômica, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, Cláudia, eu tenho ali uma mesa com vários saleiros de plásticos. E às vezes eu mudar o saleiro para um saleiro de vidro já se torna uma criação. Por quê? Porque o de vidro é mais higiênico, ele é mais visível, bonito, ele não fica engordurado. Percebe? Ele atende a mesma função, mas de uma forma visual diferente. Bom, é pensar diferente, né? É sair da caixinha, como o professor Anderson trouxe aqui pra gente. É se permitir, não é? É você fazer
testes com a sua imaginação. Permitam-se sair fora da caixa. E aí uma pergunta para vocês. Conta aqui pra gente, 1 minuto para vocês registrarem. Você se considera criativo? Conta pra gente aqui. Então, Pro Cláudia, para responder essa pergunta, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Então, uma vez, a minha banda estava tocando em um lugar, era um show, estava muito escuro e, como vocês podem ver, eu uso um óculos com uma lente bem grossa, então, obviamente, eu não enxergo muito bem, no claro. Então, no escuro, eu já não enxergo nada. Aí, o que aconteceu? Eu estava tocando uma música e chegou a hora do solo. E o solo dessa música é um solinho, ele não é difícil, mas se tiver no escuro ele fica um pouquinho difícil. Então eu acabei me perdendo e eu tive que improvisar. Daí eu improvisei lá no solo, e aí depois o baixista da banda veio pra mim e falou, nossa cara, ficou legal o solo que você tocou. Aí eu falei, eu inventei na hora. Então a criatividade dentro da música, às vezes, ela é uma coisa essencial. Principalmente se você for pensar em gêneros musicais como jazz e blues, que são construídos muitas vezes com partes, com seções da música que são obrigatoriamente de improvisação. Então, eu acredito que às vezes eu sou criativo. Às vezes não, às vezes eu sou. Quase sempre, né, professor? Muito bom. Eu também tenho uma história de criatividade já na fase adulta. Eu trabalhei numa indústria de comunicação visual e eu estava estudando inglês, o primeiro ano de inglês, não sabia muita coisa de inglês ainda e ainda continuo estudando, não tem jeito. E eu precisei importar uma peça dos Estados Unidos. E o meu chefe pegou e falou, Cláudia, você vai comprar essa peça para mim com o seu inglês básico. Aí eu falei, meu Deus, mas eu vou comprar essa peça como? Ligando para lá e tentando negociar, enfim. O que eu fiz? Eu tirei foto da peça e mandei essa foto por e-mail e coloquei how much is that? Quanto custa a peça? Essa peça, eu circulei. Então, assim, a peça chegou, foi incrível, porque depois ele começou a pedir para eu continuar fotografando e mandando fazer essas importações. Ou seja, eu fiz a minha primeira compra internacional, isso nos anos 2000, e lá já estava um despertar criativo, já estava um olhar criativo, de criatividade. É muito engraçado que às vezes a gente tem que reconhecer esse nosso processo criativo. Às vezes a gente não reconhece, Sim. A gente não se permite, não é? Às vezes a gente continua lá no mesmo jeito de pensar, mas é lembrar que às vezes para a gente correr atrás do sim, daquilo que a gente acredita, a gente tem que ouvir muitos nãos. E às vezes diante de 10 nãos, a gente vai escutar um sim. Então, pode ser que alguém acredite nessa ideia, né? E esse sim vai fazer toda a diferença. Exato. Mas se você não acredita, como é que você vai vender essa ideia para alguém? Então, começa por você. Olha lá a questão dos comportamentos também, não é, professor? Da persuasão, da sua rede de contatos e do seu comprometimento. Às vezes, para ser criativo, às vezes a gente tem que se jogar em situações que vão forçar a gente a ser criativo. E assim, a criatividade, ela não é só saber cantar muito bem, não é saber dançar, é você ir além, é você fazer algo diferente, é você às vezes improvisar, com certeza ali, e se permitir, tá? Bora lá. Às vezes é fazer um trabalho de escola, né? Por exemplo,
você está fazendo um trabalho de escola, eu lembro que durante a pandemia nós tivemos uma situação totalmente adversa de você dar aula, você está à distância, e isso nunca tinha sido feito assim em grande escala. E o que aconteceu? Os alunos, eles pediam, professor, eu posso entregar esse trabalho desse jeito? Eu posso fazer um vídeo? Eu posso fazer, ou tirar uma foto e mostrar isso como trabalho? E dependendo da situação, claro que sim, porque você está exercitando sua criatividade ao mesmo tempo que você está exercitando as habilidades e competências da disciplina que a gente está trabalhando naquele momento. Sim, e assim, todo mundo teve que se reinventar, não é, professor? Sim. Todas as empresas foram para um online, teve que fazer diferente. Esses dias eu dei uma aula de fluxo de caixa para um cliente num pedaço de papel explicando para ele. Então, assim, é você se permitir. E como que era antes, a gente lá com uma planilha, Sim. não é? Dentro de sala de aula, o Excel fazendo tudo, enfim. Uhum. É muito engraçado como também a gente teve que se reinventar. Existem algumas criatividades de quem é criativo. Então, bora lá para a gente tomar nota dessas características. Gosta de inventar coisas, gosta e faz as coisas de forma diferente, gosta de transformar um objeto em outro, gosta de resolver problemas e dificuldades de uma forma diferente. O meu irmão, professor Anderson, quando ele era criança, ele adorava destruir os carrinhos dele. Eu ia me dar bem com o seu irmão. E ele adorava destruir os carrinhos. Hoje o meu irmão tem uma marcenaria, uma pequena marcenaria, não é? Ele mexe, é a terapia dele. Quando você vê, ele está criando móveis, ele está ali ajustando, pessoas ligando, pedindo para ele. Ele é designer de produto, ou seja, ele ama fazer isso. E ele fazia isso desde a infância. Desde a infância. Por isso que muitas das vezes, alunos, quais são aí essas características de criatividade que você teve na infância e devido aí, a gente não pode deixar esse modo, né, essa questão offline, não deixar despertar esse lado criativo. Porque às vezes a gente fica tão conectado no celular, vou, né, usar essa expressão do que a gente fica mesmo, e às vezes a gente não para pensar, porque às vezes o celular ele acaba fazendo tudo pra gente, não é? E assim, a vida ela ficou um pouco mais cômoda, não é, professor? Com a tecnologia também. Mas a gente também tem que saber usar a tecnologia de uma maneira saudável, de uma forma onde essa transformação digital comece na gente, não deixando limitar o nosso processo de criação. Sim, esse ponto aí de gosta e faz as coisas de forma diferente. Aí eu tinha comentado do trabalho, mas eu lembro que teve uma situação que quando eu era estudante aconteceu comigo, que era uma vez, a gente estava tendo uma aula de ciências e nós tivemos uma atividade sobre meio ambiente. E a professora tinha pedido para fazer algo como um cartaz. Aí a gente conversou com ela, eu e um grupo de amigos, e falamos, professora, a gente pode fazer uma música? E porque os meninos lá estavam aprendendo a tocar violão, e aí deu uma lâmpada que acendeu na cabeça e falaram, vamos tentar fazer uma música. Beleza. E com isso a gente fez uma música, depois a gente se reuniu na casa desse menino, e aí nós ensaiamos a música e a gente apresentou essa música na escola depois. Então, a primeira banda que eu tive foi por causa de um trabalho de escola que a professora deixou a gente pensar fora da caixa. Se a professora tivesse falado assim, não meninos, tem que fazer o cartaz e acabou. Provavelmente eu não seria músico hoje. Olha isso. Interessante, professor. Muito interessante. Às vezes tem ali pequenas atitudes que a gente já começa a fazer que já tem esse despertar para o nosso futuro. Eu também. Quando eu era criança, eu adorava ali dar aula. Então, eu tinha alunos imaginários, eu tinha o meu momento de aula, e olha hoje a história que eu escrevi na minha vida. Então, a minha mãe começa a escrever a nossa história na infância. Na infância. A minha mãe sempre falava assim para mim, nossa, essa minha filha, ela vai ser professora. Meu Deus, essa menina vai ser professora. E aí, né, olha a gente aqui hoje, trabalhando online, levando um pouco dessa conexão também para vocês, de um modo diferente. Não que nós não estejamos em sala, mas de um modo diferente, tentando levar todo o conhecimento para vocês. Bora lá. Você sabia que tudo o que existe no mundo é resultado da criatividade de alguém que já tinha pensado nisso? Então, vamos lá. Observem aí na casa de vocês quais coisas você vê. Todas foram criadas antes na mente de alguém.
O que você vê ao seu redor? Um minuto para eles anotarem, não é, professor? Isso. Bora lá, gente. Então, o que a gente vê ao nosso redor aqui? Eu vejo duas cadeiras com designs diferentes. Isso é uma atividade que eu já fiz na escola algumas vezes, que era interessante. Às vezes a gente pensava, a gente estava falando de design, e às vezes a gente pensava nos tipos de cadeiras que tinham na sala de aula, porque nem sempre na sala tinha só um tipo de cadeira. Então, às vezes tinha uma cadeira de plástico, que era um plástico branco e as ferragens verde. Aí, às vezes, tinha uma cadeira com as ferragens cinza e o plástico azul e outra com plástico verde também. Mas eram designs bem diferentes as duas, totalmente diferentes. Por exemplo, a carteira da escola também. Às vezes a gente tem aquela carteira que é verde com a madeira branca e às vezes a gente tem uma carteira que é meio... Que cor que é aquela? Acho não que sei. a cor dessa mesa, uma cor, tipo a cor dessa mesa aqui. E aí as ferragens são cinzas. Então, são diversas coisas que a gente vê e a questão do design foi o quê? Uma pessoa que olhou a cadeira e falou assim, dá para fazer diferente, dá para ser de outro jeito. Aí a gente tem, por exemplo, o banco. Quando que será que surgiu o banco e quando será que surgiu a cadeira? Por que alguém olhou para o banco e falou assim, dá para colocar alguma coisa, um encosto? Ou então a gente senta, sei lá, numa pedra e o cara vem... e tira uma ideia e constrói alguma coisa que a gente poderá usar. Então a criatividade às vezes ela vem de insights, né? Mas para você ter esses insights, você tem que estar, digamos, abastecido de ideias. Você tem que estar sempre preparado para olhar as coisas e tentar pensar de uma forma diferente. E aí existe essa possibilidade da gente se auto-exercitar criativamente. Você olha para alguma coisa e pensa, como isso aqui poderia ser se não fosse desse jeito? E assim vai. A ciência, às vezes, ela evolui dessa forma. Às vezes, para algum paradigma científico ser descoberto, todas as pessoas que acreditavam naquela antiga maneira de fazer, elas têm que sair de área para entrar uma pessoa nova, que às vezes é de outra área, às vezes não é da ciência, para introduzir essa nova ideia científica. Então, a criatividade ela é essencial em todas as áreas da vida. Eu vou fazer um desafio aqui, professor Anderson, e vocês aí pensam também na casa de vocês, como é que vocês podem fazer isso. Vou fazer uma dinâmica aqui com o professor Anderson, ele vai ter 10 segundos para me responder aqui no estúdio, quantas cores pretas tem no estúdio, professor? Nossa. Peraí. Pegadinha. O que tem de cor preta, professor? Quantas coisas? Tem muita coisa. Tem a Conta, televisão, professor. tem a câmera. Vou dar 10 segundos. 10, as televisões, tem 9, a caixinha de som ali, tem a cadeira, 8, tem o 7, ferro aqui. 6, tem os fios aqui, 5, tem o fio aqui no chão, tem 4, o notebook, tem aqui, 3, tem esse microfone aqui, tem 2, o mouse. Quantas, professor, tem? Se eu for chutar assim, pensando no que eu vi, mas não contei, porque tem até o flip chart ali, eu diria que tem, sei lá, umas 50. Umas 50 objetos pretos. Tem seu né? óculos, tem a sua camiseta. E aí o professor não observou o brinco dele, não é, professor? É verdade. Olha lá. Olha como a gente está tão, como é que fala, robotizado, acho que essa é a palavra, a ver as coisas. Professor, e quantas coisas rosas tem no estúdio? Coisas rosas? Tem uma imagem aqui na minha frente.
Olha que engraçado. Essa dinâmica, quando a gente para ver o nosso processo de criatividade, a nossa mente ela está tão condicionada naquilo que a gente joga como comando que a gente esquece o que está à nossa volta. Sim. Olha lá, Sim. olha uma atividade para a gente despertar o lado criativo. Eu espero que vocês tenham feito aí na casa de vocês. E fazem com os colegas e façam esse exercício para treinar. Bom, como desenvolver a criatividade, não é? Aprendendo a brincar com as ideias, elas surgem com mais facilidade, dividindo minhas ideias com outras pessoas, famílias, professores, amigos, não tendo vergonha de pensar diferente. Não é? É. Olha lá a brincadeira que eu acabei de fazer com o professor Anderson. Vamos então para o nosso vídeo, vamos para a nossa sessão pipoca. Bora lá, gente! It's smarter to travel in groups. Binlerce Akbanklının kalbi Türkiye ile birlikte atıyor. Bu güç daha iyisini, daha yenisini arıyor. Büyümek, büyütmek için. Pro Cláudia. Todos os vídeos ali são interessantes, mas o último, ele tem a questão criativa que é espetacular. É espetacular mesmo. Você transformar o corpo em imagens, e imagens que só podem ser vistas de cima, você precisa pensar muito fora da caixinha para conseguir fazer um negócio desse. Sensacional, professor. E até mesmo no primeiro vídeo, professor, a gente vê também a questão do trabalho em equipe, Sim. não é? Às vezes, a gente buscando informações com outros da nossa equipe, o nosso processo também de criatividade, ele vai além. A gente fala o seguinte, que quando a gente tem um olhar diferenciado e um outro consegue também, não num ponto de crítica, mas de fato te ajudar nesse processo, vai além esse processo de criatividade, com certeza.
Bom, eu espero que vocês tenham olhado, né, esse vídeo, compartilha depois com a gente, mandando e-mail, comentários, o que vocês acharam do vídeo, onde os personagens encontraram saída mais criativa para fugir do perigo e quais foram essas situações que vocês acharam interessante. Bom, é muito importante criar nossas coisas quando o processo de criatividade, né? Inventar uma brincadeira, quando a gente cria personagens, transformar um objeto num brinquedo, reciclam papéis usando diversas técnicas e transformando o que ia para o lixo num produto ou um objeto. Bom, para desenvolver a criatividade é preciso a gente exercitar a criatividade. E hoje nós vamos dar sequência à nossa ecopapelaria, né? E a nossa ecopapelaria, hoje nós vamos fazer uma sacolinha de presente de embalagem de leite. Bora lá entender como é que a gente vai fazer essa caixinha de presente. Nós vamos reutilizar a caixinha de leite, que seria descartada para ser transformada em uma linda sacolinha de presente. Os materiais que nós vamos precisar é caixinha de embalagem de leite, tamanho desejado, papel branco para formar a caixinha, pedaços de papel de presente, tubo de cola branca, tesoura, 60 centímetros de fita de cetim fina ou outras que vocês tiverem em casa. O primeiro passo, nós vamos, tem uma questão antes aí, né? Nós vamos pegar a caixinha de leite, nós vamos lavar essa caixinha de leite, Sim. deixar secar, mas vamos lá. Corte a parte superior da caixa em sua largura para deixar uma abertura. Antes de colocar o papel de presente, cole um branco primeiro, fazendo um fundo neutro para a sacolinha. Senão fica parecendo a embalagem. A embalagem, a parte de alumínio, né? Isso. Da parte de dentro. Segundo passo, antes de colar o retângulo maior, corte um pedaço de papel de presente para colar primeiramente no fundo da caixinha. Passe a cola branca na caixinha, espalhe com o dedo e cole com cuidado o retângulo maior de papel de presente, envolvendo toda a caixa. No terceiro passo, dobre a parte riscada e medida pela régua para dentro e, em seguida, cole o papel cortado a mais na altura da caixa, para depois fazer o acabamento. Aí já começou a parte aí da decoração da caixinha. Quarto passo, depois de encapar a caixinha, corta os 2 pedaços de fita de cetim, o outro tecido, da mesma medida, de 12 a 15 centímetros, para fazer as alças da sacolinha. Cole as 2 alças por dentro da sacolinha, cole pedaços da mesma fita utilizada para as alças do lado de dentro da caixinha, no ponto em que colou as alças do lado de fora. Corte a fita numa medida que permita cobrir a circunferência da caixinha, colando sobre os pontos onde foram coladas as alças. A sua sacolinha está quase pronta. Agora é hora de usar sua criatividade para decorá-la. Sugestão: coloque o papel de seda dentro da sua sacolinha. Para a parte externa da sua sacolinha, você poderá aplicar papéis em vários formatos, laços, bichinhos, enfim, o que você achar de interessante na sua casa para ela ficar mais bonita. Bom, pessoal, essa vai ser a nossa atividade para casa. Então, nós fizemos lá atrás o nosso estojo e agora a gente está partindo para um outro produto da nossa ecopapelaria, que esse é o tema do nosso curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Professor, mais alguma recomendação para esse produto que eles vão fazer? Então, eu acredito que seja possível utilizar... Nossa, eu tive uma ideia aqui, eu não sei se vocês vão achar viável, mas dá para pegar um barbante, vários barbantes, né, fazer tipo um trançado e depois revestir toda a volta da caixinha de leite com esse trançado de barbante. Acho que ficaria interessante, porque eu já vi algumas coisas desse jeito aí sendo feito. Também. Dá para usar cadarço, por que não? Uhum. E outras coisas que podem surgir em casa. Eu também vi aqueles de recorte, sabe? Pedrinhas, aqueles de recorte, quando você recorta vários tipos de papéis e vai Sim. colando, tipo Uma quadrinhos. papietagem também. Eu acho que fica bem legal, que são técnicas que a gente está trabalhando com vocês aqui.
Pessoal, não esqueçam de tirar foto do produto de vocês. Isso é importante. E mandem para a gente para o endereço que está aqui embaixo, anamariab@sebraesp.com.br, e compartilhem também no Centro de Mídias. Não esqueçam de mandar o trabalho de vocês para a gente poder mostrar aqui nas nossas aulas. Fiquem com Deus. Aqui, vamos cuidar do nosso planeta, pois ele é de todos nós. Não esqueçam de avaliar a nossa aula, pessoal. Coloque aí o QR Code para que vocês possam avaliar a nossa aula. Bom, fiquem com Deus, uma boa tarde para vocês e até a nossa próxima aula. Então, salve, meus queridos, minhas queridas. Muito bom passar esse tempo com vocês e até a próxima.